Graça e paz, irmã, igreja. O texto que nós utilizaremos é João 20, a partir do versículo 19 até o 23. Convido a igreja a colocar-se em pé. Aqueles que puderem, para que acompanhem com o coração e com os olhos a leitura do texto. João 20, 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Palavra do Senhor. Amém e amém. Podeis assentar. Vamos orar. Pai de amor, de misericórdia e bondade, em nome do Cristo vivo, ressurreto, que nós aqui nos juntamos em torno da Tua Palavra, para nós ouvirmos mais uma vez a Tua voz, os Teus ensinamentos, a Tua instrução, para a edificação da nossa vida. Nós precisamos dela, da Tua Palavra, sem a qual nós não vivemos bem. Sem ela, essa vida não é completa. Por isso, Senhor, completa ainda mais a nossa vida, alimentando-nos com a Tua Palavra, porque Tu, ó Pai, já nos dissera que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca, Senhor. Por isso, Pai, nós precisamos, ó Deus, nos alimentar. Alimenta-nos mais e mais com a Tua Palavra. Nossos irmãos estão aqui, ó Deus, que o nosso falar não seja o nosso falar, mas seja o Teu falar a esses corações que aqui estão reunidos em Teu nome, para ouvir a Tua voz e sair daqui alimentados com a Tua bendita palavra. Em nome de Jesus, Pai, que nós Te pedimos, cremos, confiamos e entregamos tudo. Venha, Deus, com Teu Santo Espírito sobre nós nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem é o mesmo no versículo mais evidente do texto, que é: paz seja convosco. Paz seja convosco. Essa palavra boa, que se expressa nessas palavras, e em se tratando, palavras partindo dos lábios do Senhor Jesus, então, sem comentários, e tão boa que é. Um breve relatório só para relembrar. Nós estamos vindo de uma trilha pascal que começou no domingo de Ramos. Ele é o Rei da Glória, desafiando a igreja, a cada irmão, a cada irmã, que possa abrir os portais dos corações para receber o Rei da Glória. E a gente vem vindo essa semana, chegamos na quinta-feira,
no momento do lava-pés, onde ele nos deu exemplo, lavando os pés dos seus discípulos, inclusive do próprio traidor, aquele ao qual iria traí-lo. Mesmo assim ele lavou, sem fazer distinção de ninguém, entre aqueles que ali estavam no lava-pés, se fazendo um servo, e dos servos menores de uma casa, tudo para nos dar exemplo. Nós continuamos a caminhada e passamos pela crucificação, momento da crucificação do Senhor Jesus, e nós pudemos sair daqui com aquela mensagem que ressoa até agora em nossos ouvidos, que diz: foi por você, foi por você, morreu por você, morreu por nós. No sábado a igreja não esteve realizando nenhuma atividade. A propósito, nós tivemos que vencer o momento da quietude, o momento do silêncio, o momento da ausência do Senhor, como aqueles discípulos também vivenciaram um sábado bem parecido com aquilo que nós tentamos vivenciar. Hoje pela manhã chegou o momento de dar o brado da liberdade, o grito da vitória, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como fizemos com Santa Ceia e tudo. Graças a Deus, estava muito bom nós celebrarmos a ressurreição, porque Ele de fato está vivo, e vivo para sempre, vivo para sempre. Agora chega a noite, e nós estamos nesse ano C do calendário litúrgico, nós estamos nesse livro de João, e o livro de João oferece-nos essa perícope, esta parte do texto sagrado, em que discorre exatamente sobre Jesus aparecendo para os seus discípulos numa casa. No cair da tarde, eles estão ali amedrontados, reunidos numa casa, e Jesus vai aparecer exatamente ali na onde eles estavam. O tema continua sendo o mesmo. O tema é da ressurreição, mas cabe a nos fazer uma elucidação necessária. Ressurreição não é ressuscitação. Ressuscitação não é ressurreição. Explico o tempo. Lázaro também ressuscitou. Estão lembrados? Só que ele morreu novamente. Então foi uma ressuscitação. Jesus foi ressurreição, porque ele ressuscitou para sempre. Ele é de fato o ressurreto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Para nós entendermos de fato de que Ele é aquele que ressuscitou, está vivo e vivo para sempre. Ele apareceu para Madalena de manhã, esteve falando com ela, Maria Madalena, e agora ao cair da tarde ele vai aparecer outra vez. Mais uma aparição do Senhor Jesus. Numa casa, discípulos ali naquela casa, está tudo trancado, eles estão tomados de medo, eles viram o que aconteceu com o Senhor, e eles estão com mais medo ainda, porque até então para eles Jesus não havia aparecido. Eles estão tremendamente aterrorizados com a situação, estão com uma espécie de bichinhos acuados, que não tem o que fazer, para onde ir, como reagir. Há uma ameaça sobre eles, ou duas: a dos judeus, que perseguem os seguidores do Senhor, e também os romanos que tinham poder político e que eram utilizados como meio de repressão sobre aqueles discípulos. O jeito então era um só: se esconder numa casa e se trancar. De uma maneira humana, natural, eles agindo assim. Aliás, em situações difíceis, a nossa tendência é se esconder. Até Elias fez isso. Numa situação em que ele era ameaçado por Jezabel, aquele que enfrentara mais de 400 profetas de uma vez só, agora fugia de uma mulher e se intocava
numa caverna para se proteger, na caverna de Adulão. E ali os discípulos estão encavernados, diríamos assim. Uma reação natural diante dos acontecimentos. Para eles que conheciam bem de perto o que representava Anás e Caifás, eles ali estavam trancados, sentindo os riscos do discipulado de Jesus Cristo. Os riscos do discipulado de Jesus Cristo. Vou repetir. Os riscos do discipulado de Jesus Cristo. Dá para entender? Eles estavam sentindo bem de perto isso. Porque ser discípulo, e hoje, bem como naquele momento, ser discípulo ou discípula é estar disposto a correr o risco. Eles sentiam-se como uma espécie de pessoas que estavam sendo procuradas. Por isso que ali estavam. E eles estavam atônitos, perplexos diante da situação. Muito assustados, apavorados, estavam em pânico. Você já viu alguém em pânico? Desesperado? Eles estavam bem assim. Ainda mais que o mestre, num dos seus ensinamentos, havia falado que os enviaria para o meio de lobos. E lobo não apalpa ninguém. Devora. Devora. O jeito então era se amotinar, se esconder. E foi exatamente o que fizeram. Mas eis que de repente, surpreendentemente, surge Jesus e se coloca ali no meio deles, naquela casa, sem ninguém ter abrido a porta, e fala: paz seja convosco. Paz seja convosco. Se a cruz não o deteve, se o túmulo também não o deteve, se Maria Madalena também não o deteve, ela até falou: não me detenhas, e ela não deteve, Jesus não tinha como deter. Se a cruz, o túmulo e Maria Madalena não detiveram o Senhor Jesus, não seria uma porta que iria detê-lo. Perceberam? E ele adentra aquela casa sem precisar abrir a porta, ele entra ali. E aí, talvez responda: como passar aquela porta num corpo normal? Está vendo? Com certeza já no seu corpo glorificado, de uma maneira que nem a metafísica explica. E ali ele entrou naquela casa, porque nada, até hoje e para sempre, nada deteve, nada detém e nada deterá o Cristo vivo. Amém? Nada. E aquela saudação, paz seja convosco, cai como um bálsamo puro sobre aqueles corações aflitos que ali estavam, como um refrigério para aquelas vidas que estavam com seus corações incandescentes e perplexos, encerrando todo o temor que eles estavam tendo, porque com certeza eles sentiram que não estavam sós. Nós não estamos sós. Paz seja convosco. Quando não há paz, meus irmãos, quando não há paz, como teve o momento da ausência da paz, e eles estavam do jeito que estavam, quando não há paz, há pavor. Quando não há paz, há pavor. Quando não há paz, há medo. Quando não há paz, há tormento. Quando não há paz, todos ficam perdidos dentro de uma mesma casa. Quando não há paz, meus irmãos e irmãs, as pessoas ficam sem direção, sem saber para onde ir. Quando não há paz, as pessoas ficam sem rumo, não sabem para onde correr, não sabem o que fazer, não sabem que direção tomar, para onde ir. Talvez você já tenha sentido isso na sua vida.
Ele não sabia o que fazer. E isso é horrível. É aquela situação que nós diríamos, é uma situação como que uma espécie de um checkmate na vida. Você não sabe mais o que fazer. Você já viveu isso? Você já viveu isso? Eu não sei mais o que fazer. Eu já vivi isso. Não sei mais o que fazer. Não tenho o que fazer. Você já passou por isso? Era essa a situação que eles, meus irmãos e irmãs, estavam vivenciando naquele momento, quando ainda Jesus não tinha aparecido para eles, lhes saudando com a paz, tranquilizando tudo. A ausência da paz, igreja, a ausência da paz, irmãos e irmãs, faz da vida de qualquer um uma espécie, não é, mas já é uma sinalização do que é o inferno. Vira o inferno. A ausência de paz numa vida, a ausência de paz numa casa, faz da vida e da casa um verdadeiro aperitivo do inferno. A ausência da paz faz isso, mas a presença da paz, como fez a diferença para aqueles discípulos e faz para todos nós, e é com isso que nós devemos ficar. A presença da paz faz da situação, do ambiente, do lugar, das pessoas a viverem como que é uma espécie de um céu aqui. Um céu aqui. Agora eu, utilizando a mesma expressão, uma espécie de um aperitivo do céu. Né? Sentir um gostinho do céu. Naqueles encontros gostosos, festivos, celebrantes, edificantes, que os irmãos estão em comunhão, estão em paz, sentindo a presença do Cristo vivo, seja onde tiver, seja num palacete, ou seja num barraco, seja numa choupana, onde for. É como nós cantamos: contigo estar é céu aqui. É um céu. Porque a paz, quando a paz, meus irmãos e irmãs, quando a paz muda tudo. Quando há a paz, tudo muda. Quando há paz na casa, as coisas mudam. Quando há paz no trabalho, as coisas mudam. Quando há paz na vida, uma vida sem paz é um ameaço de vida. Mas uma vida com paz é verdadeiramente uma vida. Quando há paz numa vida, há vida e a vida em abundância. Quando não há paz, é uma tristeza. Não é nem sobrevida, é um sofrimento tremendo. Quando há paz na igreja, meu Deus, como é gostoso quando há paz na igreja. E muitas vezes só valoriza a paz da igreja quem já viveu uma igreja sem paz. E isso nós falamos de coração para a igreja, que haja paz. Paz seja convosco. Amém? Amém? As mesmas palavras do Senhor. A presença de Jesus, meus irmãos e irmãs, a presença dele ali, na maneira como estavam, mandou embora o medo, encerrou o medo, espantou o medo. E Jesus acaba lhes mostrando as mãos e o lado, os ferimentos que trazia. Por que será? Para gerar-lhes convicção de que se tratava dele mesmo. Qual foi a reação? Agora eles se alegraram. Pode ler no texto. Eles se alegraram. Alegraram-se. Realmente é ele. Realmente é ele, Evangelho. Realmente é ele, Fátima. Realmente é ele, Marcos. É ele que ali estava, Silmara. Realmente é ele. E a alegria, Dona Leoni, passou a tomar conta do coração daqueles discípulos, Rose. Aquela alegria foi contagiando, Leandrinho, o coração de cada discípulo que estava ali. Todo aquele medo, toda aquela tristeza, todo aquele pavor nele, todo aquele pânico, Madalena, que eles estavam sentindo, Jacó. Toda aquela sensação horrível, Catarina, Aníbal, Ângela, enfim, irmãos, tudo aquilo de ruim, seu Clóvis,
Eliana, Luciana, Elisete, Lorena, Fernando, que eles estavam sentindo, acabou, caiu por terra, virou uma alegria. Agora alegria, Marcos e Duda, tomavam conta dos seus corações, e eles, contagiados pela alegria, acabou todo o medo, a insegurança não existia mais, tudo estava muito seguro, a incerteza a respeito se ele de fato tinha ou não ressuscitado acabou. Eles estavam convictos porque realmente ele havia ressuscitado, estava bem ali à frente deles, lhes dizendo: paz seja convosco. Notem que o texto aponta, registra que Jesus falou por 2 vezes. Pode olhar o texto: paz seja convosco. Por que será? Os estudiosos apontam o seguinte: a primeira vez que Jesus esteve falando paz seja convosco foi para acalmá-los, para aquietá-los, para tranquilizá-los. Paz seja convosco. Esse primeiro paz seja convosco teria esse efeito de trazer tranquilidade, trazer calmaria, trazer quietude àqueles corações que ali estavam tão atribulados, com uma espécie de um restabelecimento do shalom de Deus perdido. Shalom é paz, né? O shalom de Deus perdido, como o homem perdeu lá no princípio, quando pecou contra Deus e perdeu a paz, perdeu aquela conexão com Deus, aquele estado de harmonia com Deus, ele havia perdido, né, lá no passado. E agora Jesus ali restabelece como uma espécie de restabelecimento do shalom de Deus naqueles corações, naquelas vidas, naquela casa onde estavam ali, e o estado de harmonia passa a ser restabelecido na sua plenitude. Acabou o medo, acabou o susto, acabou o horror, acabou a insegurança, acabou o pânico, acabou o pavor, acabou. Como se fosse uma tempestade que estava acontecendo naqueles corações. Estava acontecendo uma verdadeira tempestade. Mas Jesus veio ali com essa palavra: paz seja convosco. Acalmou o mar agitado naqueles corações. Quando nós nos vemos em situações de agir, nos nossos corações é como uma tempestade que estivesse acontecendo. As ondas encapeladas, nosso barquinho balançando, e olha, parece que quer afundar, né? Vai a pique, vai, vem, não tem controle, às vezes vai perder, parece que vai perder o controle, mas ele está no barco com a gente. Mas é isso, o shalom de Deus, a paz do Senhor. Então a primeira paz seja convosco foi a palavra de Jesus para acalmar aqueles corações. A segunda vez que Jesus saúda-os da mesma forma, dizendo a eles: paz seja convosco, dessa vez é com outra finalidade. Já não é mais somente acalmá-los, porque eles já se acalmaram. Por que então Jesus teria falado outra vez? Porque agora ele fala: paz seja convosco, porque ele vai enviá-los, e eles precisam de paz. E Jesus está decretando a paz sobre eles. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a segunda vez, com este sentido, a paz que ele estava derramando sobre eles, sobre os seus corações, sobre as suas vidas, não é apenas para que se sentissem bem, de uma maneira gostosa, que com certeza eles estavam se sentindo, mas, sobretudo, para estar enviando eles para a missão. Nós temos várias lições que, a grosso modo, de uma maneira rápida, nós podemos extrair dessa passagem. Algumas delas nós listamos para compartilhar com vocês. Primeira lição: discípulos trancados não fazem missão. Discípulos
discípulos trancados não fazem missão. E a palavra é: saiamos mundo afora ao encontro das pessoas. Porque trancafiados em nossas casas, e até mesmo na casa de Deus, nós não fazemos missão. Amém? Amém. Uma segunda lição é: discípulos medrosos também não fazem missão. Eles estavam com medo. Vocês se lembram? Discípulos medrosos não fazem missão. Porque discípulos que têm medo não vão a campo. Discípulos que têm medo ficam amedrontados com os lobos já antes de encontrá-los e se acovardam, não sabem. Discípulos medrosos não fazem missão. Discípulos trancados não fazem missão. Discípulos medrosos não fazem missão. Mais uma lição: eles estavam tristes, não estavam? Muito tristes. Discípulos tristes não fazem missão. Discípulos tristes não fazem missão, porque ficam tão desmotivados, vencidos pela tristeza, que não tem energia, não tem força para se motivar a ir fazer missão. Ficam tão desmotivados que não tem força para anunciar que Ele de fato morreu por nós, mas que também ressuscitou. Mais uma que nós aprendemos no texto: discípulos sem paz. Discípulos sem paz. Eles não estavam sem paz? Como que eles estavam? Dentro da casa, chegados na casa. Discípulos sem paz não fazem missão. Têm seus corações desassossegados. Discípulos sem paz têm seus corações agitados. Discípulos sem paz têm os seus corações perturbados. Discípulos sem paz têm os seus corações inquietos e não têm força, condições, temperança, equilíbrio para fazer a missão. Precisa estar em paz. O discípulo precisa estar em paz. A igreja precisa estar em paz. O pastor precisa estar em paz. Os líderes precisam estar em paz, para que a obra aconteça em paz. Os louvadores precisam estar em paz, para poder louvar. Isso é necessário. Ninguém faz. E se faz, não sei se faz bem feito, se não tiver paz. Tem mais um fato que o texto registra, que também preciso replicar junto aos irmãos, até porque, antes de mim, a palavra já disse que Jesus soprou sobre eles. Jesus soprou sobre eles e lhes disse, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Por que será que Jesus soprou? Qual a finalidade de Jesus? Poderia até ter falado: receba o Espírito Santo, ou recebeis o Espírito Santo, sem soprar. Mas Jesus soprou. Isso aí tem um indicador. E o indicador é lá de Gênesis 2:7, quando o Criador estava formando o homem, que depois de formado o homem, o que foi que ele fez? Soprou nas suas narinas para que se tornasse uma alma vivente. E eles precisavam ter vida para fazer a missão. Então Jesus soprou sobre eles, dando-lhes o Espírito Santo para os enfrentamentos, para que tivessem fôlego, porque para aguentar o repuxo da missão, para que eles tivessem fôlego para enfrentar as situações, os desafios de uma caminhada com os seus discípulos, e deu-lhes autoridade do Espírito Santo, e dá-lhes autoridade até mesmo para que
eles perdoem ou retêm o perdão. Né? E isso é só possível, só foi possível para eles, porque Jesus concedeu a eles o poder do Espírito Santo. É tudo pelo Espírito Santo. Tudo pelo Espírito Santo. Para perdoar ou para reter o perdão sob a autoridade, não deles, por serem discípulos, mas sob a autoridade do Espírito Santo. Sob a autoridade do Espírito Santo. Igreja, discípulos e discípulas, nós aqui reunidos também somos convidados a estarmos recebendo da parte do Senhor o mesmo sopro, que o Espírito Santo sopre sobre nós. O sopro é o equipamento que você precisa, que eu preciso, que a igreja precisa para fazer lição, e nós somos chamados para isso, para fazer lição, e é o Senhor Jesus que sopra sobre nós. Há um cântico que nós ainda não cantamos, mas que é muito lindo e vale a pena aprender, que diz: vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Não sei se você conhece, vale a pena conhecer, e vale a pena, igreja, nós cantarmos. Nós precisamos desse sopro para a vida pessoal, nós precisamos desse sopro para a nossa vida em família, nós precisamos desse sopro para a nossa vida no trabalho, nós precisamos desse sopro para a nossa vida na fé, nós precisamos desse sopro para a nossa vida como comunidade, como igreja, como povo do Senhor, como grupo daqueles e daquelas que servem e seguem ao Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, que venceu tudo, nada obteve, nada, nem a cruz, nem o túmulo, nem Maria Madalena, tampouco uma porta, e que também nos nossos corações Ele adentre cada vez mais para o louvor da sua glória. Amém? Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém.